Então, bora falar sobre a postura da mulher diante do pai do filho. Como isso funciona, que efeitos tem na vida desse filho. Geralmente, os efeitos maiores e negativos, enfim, acontecem com as crianças, né? Não que não possa acontecer na fase adulta, mas as crianças são cheias de muito amor. Então, elas sempre estão ali como esponjinhas, pegando as questões para elas, eh, assumindo às vezes papéis, questões justamente pela forma como esse pai é visto, independente de como ele é tratado. Às vezes trata-se muito bem, mas aqui dentro a mãe tem alguma rusga, alguma coisa que e a criança sente. De um jeito ou de outro ela sente, é como se a alma dela tivesse conectada e tá, afinal é o pai dessa criança, né? Então, por exemplo, um casal se separou, o filho é muito novinho, às vezes até durante a gestação, ou a criança muito pequena ainda, e esse filho em algum momento ele vai sentir falta desse pai. E a forma que esse filho tem de trazer esse pai, geralmente é representando esse pai, fazendo algo que a mãe odeia nesse pai. Então, por exemplo, o pai dessa criança fuma maconha. E a mãe odeia que esse cara fume maconha. Então, ela inclusive se separou dele por conta disso. A chance dessa criança, no início da adolescência, ali, e durante a adolescência, né, começar a fumar maconha é muito grande. E não é uma questão de, eu tô agorando que isso vai acontecer, tá vendo? Não, não é uma, como é que diz? Uma maldição. Não é. É a forma que essa criança tem de olhar para a mãe e falar assim: o que tem do meu pai em mim também é bom. Deixa eu amar meu pai, entende? Porque metade dessa criança é o pai. E se a mãe odeia o pai totalmente, está odiando metade da criança. A mãe que deixa fluir esse amor da criança pelo pai. Como que a vida funciona? A criança nasce. A primeira coisa que ela vê quando nasce é a mãe. É a primeira coisa que ela conhece quando acabou de nascer. Então, a mãe que pega essa criança e apresenta para o pai. E o pai apresenta para o mundo. Né? Tanto que a mãe são funções e papéis diferentes ali dentro. A mãe, ela é acolhimento, ela é colo, ela é aconchego. Tudo que a criança precisa ali, caiu, machucou, ela corre para a mãe. E o pai é a vida, é ir para o mundo. Representa o trabalho, a força, é, enfim, toda essa parte de ir para a vida mesmo. A criança aprende com o pai. Então, quando a mãe impede isso, primeiro que ela não vai para a vida. A grande chance da criança o quê? É não ir bem nos estudos, não na vida adulta ser dependente, morar com a mãe até hoje, não seguir, enfim, o pai que ensina essa força de seguir, de ir para frente. É, e quando você impede a criança de amar esse pai, de ouvir o que esse pai traz, carregar dentro dela o que tem de bom, o que traz junto com o pai e o que tem de ruim também, né? Esse fluxo desse amor dele pelo pai, quando isso é impedido, de alguma forma essa criança vai trazer e vai te fazer lembrar desse pai o resto da tua vida, Isso vai também pelo que a mãe fala do pai? sem Por dúvida. exemplo, mesmo que ele não saiba de alguma atitude, mas a mãe fica reclamando daquele, porque seu pai isso, seu pai aquilo. Isso faz ele querer parecer com o pai nesse aspecto? Sim, de forma totalmente inconsciente, justamente isso. Cara, meu pai é importante, metade de mim é ele. Eu preciso, deixa eu carregar ele aqui, deixa eu amar ele, deixa eu olhar para ele. Ama ele através de mim. Eu sou ele, né? E a mãe se irrita cada vez mais e o filho faz cada vez mais. Eu conheço uma situação que o rapaz, o pai faleceu, ele tinha 4 anos de idade. E aí cresceu, hoje é adulto, casado, com filho, enfim, tal. E recente eu vi a mãe comentando. Nossa, ah lá, igual o pai dele, bebendo todas. Que é algo que incomodava nela. Só que aos 4 anos de idade, ele não teve nem tempo de ver, de descobrir, de falar, vou imitar o meu pai assim, assim, assim.
É algo ali dentro, porque a mãe até hoje ainda tem essa mágoa, essa rusga ai, o pai bebia e criou o filho sozinha, vai dar tudo certo. Só que não, porque ele vai trazer. Isso foi aos 4 anos, mas poderia ter sido com 4 meses de gestação. Mas no caso, pelo que ela viveu, a forma então que ela lida com o álcool e a forma de repente que ela passa isso para ele fez o inverso. Exatamente. É como se ele enfrentasse, falasse assim, quanto mais ela rejeita o álcool, mais ele sente vontade de beber, e de tomar coisas sem limite, e até tarde, e até, enfim, sem limite mesmo. Vai embora. Do jeito que ela detesta. Ela toma, por exemplo, uma taça de vinho, uns 2 copinhos de cerveja na hora do almoço. Assim é o certo. Passou disso, está errado. E ele faz exatamente o que o pai fazia. O que é. Provavelmente ela falava, né? Ai, de repente na adolescência, né? Ah, seu pai fazia assim. Mas é interessante isso, porque ela só veio a falar depois que ele já estava fazendo. Não foi por ela falar, ele olhou e falou: ah, então tá. Ela está falando isso, então, um plano que ele teve. Não, foi algo que naturalmente aconteceu, que é a alma dele dizendo: amo meu pai por inteiro, me ama por inteiro. Metade de mim é meu pai, ele está aqui, né? E com isso, ela olhou e falou: ah lá, tá igual o pai. Mas claro que tá igual o pai. Porque julgou, porque criticou, porque achou que aquilo era horrível, enfim, tá. Então, dentro de um relacionamento que seja de uma noite, fez um filho, vai vir com tudo. Esse filho vai vir com tudo que veio pela parte do pai e da parte da mãe. É um novo ser. Então, ele tem as duas partes, faz uma misturinha e se torna uma nova pessoa. Por exemplo, se eu vou misturar café com leite, eu tenho o café, que é preto, eu tenho o leite, que é branco, eu misturei os dois e fica um bege, um marrom ali. O que é esse café com leite? Tem como separar depois o café do leite? Eu gosto só do café? Eu gosto. Não dá. Você vai botar na boca, tem o gosto do café, tem o gosto do leite. Não tem como separar mais. É a mistura dos dois. E respeitar o parceiro no filho é você aprender a amar o café com leite. Não só o café ou não só o leite, né? E as mulheres têm essa tendência de achar que só o meu é bom. Toma só de mim. Não precisa tomar do seu pai. Eu sou suficiente para você. E por um tempo até é. Na primeira infância, quando é pequenininho, mas chega uma certa idade, lá pelos 7 anos mais ou menos, não, nada é regra, né? Cada caso é um caso, mas mais ou menos por aí aos 7 anos, essa criança precisa ir para o pai. Ela tem que ir para o pai, para ela poder aprender exatamente isso de ir para a vida, de ter essa força, é a fase que ela precisa passar. A menina, ela fica esse tempo com o pai e depois ela volta para a mãe. E a gente não está dizendo assim, vai morar só com a mãe, vai morar só com o pai, essa conexão maior. Então, um bebezinho vai ter uma conexão muito maior com a mãe, mas é importante ter esse período de conexão maior com o pai. A menina depois ela volta com essa conexão com a mãe, por ser o quê? O feminino, o aprender a ser mulher e etc. Já o menino, ele vai para o pai e fica. O que volta e fica muito ligado à mãe são os homens mais fracos. São os homens que não têm força de ir para a vida, que não vão trabalhar, que o trabalho é muito cansativo. E, ai, mãe, nossa, tem que trabalhar de 8 às 18 e só tem 2 horas de almoço para ganhar isso. Entende? A força do pai que fala, cara, eu vou e depois eu consigo uma coisa melhor e segue e vai galgando para ter mais sucesso, ter conquistar cada vez mais coisas, né? Nesse sentido. Mas nesse caso, você está falando dos casais separados ou de uma mãe sozinha sem o pai, talvez por uma morte. Mas e dos casais que ainda moram juntos? Ok, vamos lá. Então, assim, tem várias situações. Vamos começar falando da morte, por exemplo. Então, o pai faleceu, mas então não tem como. Como que eu levo ele para o pai? Como que ele fica conectado com o pai? É muito simples. É você falando desse pai. Porque muitas vezes a gente acredita que a morte, se a gente falar dela, falar de alguém que morreu, ainda mais um pai, que é uma figura tão importante na vida da criança, a gente vai estar trazendo sofrimento. E é justo o contrário. Quanto mais ele souber, quanto mais lembranças ele tiver, fotos, conta histórias. Nossa, o seu pai gostava muito de tal time de futebol. Incentiva a criança a torcer para aquele time, né? O seu pai gostava de tocar violão. Então, é uma forma, faz uma aulinha de violão, uma forma dela estar sempre conectada com o pai através das histórias, de lembranças. Inclusive, isso é muito importante, que hoje em dia, aqui é uma pausa para o assunto polêmico, que hoje em dia tem muita escola já trazendo o dia da família. Ah, não vamos trazer o dia dos pais porque tem muita criança que o pai não está aqui.
É o único dia do ano que a criança tem para lembrar do pai, para falar do pai, para se conectar com o pai. E estão tirando isso. Então, mas porque o pai faleceu? Por isso mesmo. Bora falar dele. Bora pegar uma foto, bora conversar sobre ele. Então, essa conexão, independente de vivo ou morto, é importante. Então, no caso da morte, é super possível, né? É igual se tiver. Claro que não, faleceu. Mas é possível e é importante para a vida dessa criança. Então, isso lá na frente tem um efeito. Dentro das constelações, a gente vê esses efeitos acontecendo quando alguém é excluído. Excluído por quê? Porque eu não estou falando desse pai. Ah, eu não vou falar para ele não sofrer. Cara, fala assim. Fala, ele percebeu, ele Hum. fica tão feliz Não é porque não fala que a criança não vai sentir falta, não vai lembrar, né? E às Exatamente. vezes, de repente, pela forma que a mãe fala, de repente o filho fica às vezes sentido de tocar no assunto do pai para a mãe também não fica triste, acontece, né? Exatamente. É, e aí entra esse grande amor da criança. Então, ele não vai falar para proteger a mãe dessa dor, né? Então, ele vai guardando como se ele desse conta de carregar, só que é um peso muito grande para uma criança. É, no ponto quando o casal ainda é casado, né? São casados, vivem juntos, tem um casamento ali estável, mal ou bem, se dão bem e tudo. Só que a mãe exclui o pai de que forma? O que é excluir? Vamos entender então o que é essa palavra excluir. Excluir é não falar, é achar ruim o que vem do outro. É olhar para o teu filho dentro de casa que largou a roupa no chão e falar lá, qual é o seu pai? Você pode estar dormindo na mesma cama que a pessoa e ela está excluída do seu coração. Você está rejeitando aquilo que vem dela. Você quer que o seu filho seja só muito bom nessas partes aqui que vieram de você, né? É, e às vezes quem está lá fora está incluído no seu coração. Então, excluir é sobre a postura, é sobre aqui dentro. É olhar para o companheiro, para o pai dessa criança e acolher e incluir por inteiro. Porque a gente amar aquilo que é igual ao nosso, aquilo que a gente gosta, o que é bom, isso é muito fácil. É mole para nós. A questão é amar o diferente, né? Porque quando um casal se junta, são duas pessoas completamente diferentes, que vêm de sistemas diferentes. Que para um sistema tá tudo bem acordar um pouco mais tarde. Nessa família tá tudo bem, e todo mundo é bem sucedido, dá super certo. Ele só gosta de acordar um pouco mais tarde. Na sua família tem que acordar cedo. E aí você aprender a amar o acordar um pouquinho mais tarde, você pode continuar acordando cedo, mas olhar e falar, tá, tudo bem, isso aí é diferente. Não é melhor, não é pior, né? É o amar por inteiro, é o incluir por inteiro, entende? Então, é possível sim você estar excluindo o pai do seu filho mesmo dentro de um casamento e de um casamento estável. Enfim, você rejeitar tudo que o seu filho está fazendo e repetindo do pai. E quanto mais você rejeita, mais ele vai fazer. E mais você vai odiar. Então, é uma forma de que, quando você ama o seu filho por inteiro, exatamente com esse pai, com todos os defeitos, qualidades, coisas boas e ruins, enfim, do jeitinho que é. Fala lá, que bonitinho, igual o pai, lá botar em cima da cama. Oh, ixi, Maria. Igualzinho o pai dele. E tá tudo bem, cara, ele vai dar até uma diminuída dessa de largar a toalha na cama. Um exemplo bobo. Mas coisas muito piores podem acontecer a essa criança. Esse é o ponto. Então, o que é mais comum é quando o casal se separa. Mas pode estar acontecendo no casamento também e pode estar acontecendo no caso do pai falecido também. Né? A figura do pai é muito importante. Para começo de conversa, não existe filho sem pai. Não, é impossível você falar, ah, não, eu fiz inseminação. Fez, mas alguém doou um espermatozoide. Tem um homem ali. E esse homem tem um lugar dentro dessa família, desse sistema. E reconhecer que ele está ali e que ele é importante é crucial na vida dessa criança. Então, um dos efeitos, por exemplo, excluir um pai que fuma maconha, a criança fuma maconha. É uma chance enorme, essa é uma das consequências que você pode ter. É, outra parte, essa criança, quando começa a entrar na adolescência, é muito comum que ela queira morar com o pai. Você fala, caraca, De tudo. fiz de tudo, fiz do meu jeitinho, na minha cartilha, tudo certinho. Eu fiz das unhas. Ia Que morar com o emoção. pai ainda, que traste, que me abandonou grávida, que isso, que aquilo. Justamente porque você está excluindo. Porque se ele está ali incluído, se ele está sendo olhado e reconhecido o lugar dele, é olhar e reconhecer que ele tem um lugar. Então, mas o pai me batia. Poxa, difícil. Realmente, é uma situação difícil.
E aí entra a questão de saber diferenciar o pai do homem. São 2 pessoas, são 2 assim, são 2 personagens, enfim, diferentes. Então, o seu marido te batia, tinha o relacionamento era muito ruim, tinha traição, 1000 defeitos, um traste, ok. Mas esse cara é o pai dessa criança. E as mulheres têm o dom de misturar isso, né? E de trazer para a criança o assunto de um relacionamento, de uma dor muito grande que ela passou ali dentro e tal. Então, você não trazer, não expor, não descontar na criança nada do que tenha passado no relacionamento, você protege a criança. Não só a imagem do pai, enfim, tal, mas ela sente que ela pode amar o pai. Porque quando tem essa situação, por exemplo, de agressão, uma situação assim, séria, né? Realmente, né, não estou falando porque ninguém tem que ficar ali apanhando que tá certo. Não, não é sobre isso. Mas reconheceu, primeiramente, fui eu que escolhi esse pai. O fato de ter agressão ou qualquer outra situação séria dentro da relação é, também é algo que. Também não. Geralmente é algo seu. Alguma questão sua que você já trouxe e você precisa olhar. E não é o tema de hoje. Mas podemos, né, destrinchar sobre isso outro dia. Então, é reconhecer que você escolheu esse pai. Ah, escolhi mal pra caramba, dedo podre. Não, foi dedo certeiro. Foi exatamente no ponto que te trouxe alguma coisa, que dentro do seu sistema que a gente chama de emaranhamento, né? Alguma questão, por exemplo, só uma pincelada, sua mãe sofreu agressão do seu pai. Então, por honra à sua mãe, por amor à sua mãe, que você é a criancinha dela, pode ter 80 anos, vai continuar sendo a criancinha, o menorzinho, você também arruma um relacionamento que você apanha, né? Então, essa pode ser uma das raízes de uma agressão dentro de um relacionamento. Então, você encontrar esse homem não foi um dedo podre. Foi certinho, né? Para você conseguir olhar para o relacionamento dos seus pais, fica de fora. Entende? Se você fica de fora, se você ama seu pai, enfim, é importante que você passe isso para o seu filho também, para que ele seja livre, para que ele não sofra, ou ela, né, também uma agressão no relacionamento dela. Porque enquanto isso não é olhado com amor, não é resolvido de verdade, isso vai se repetindo. E, de novo, não é uma maldição. É porque a vida sempre dá um jeito de trazer algo para a gente olhar com amor e resolver. No caso dessa mãe, então, que às vezes já sofreu alguma coisa, na hora de falar do pai com a criança, você diz então que ela não tem que mencionar determinados aspectos, como é que funcionaria? Exatamente. Porque geralmente a mulher que está num relacionamento onde ela apanha, ela não apanhou uma vez e foi embora e nunca mais voltou. Isso acontece recorrente, várias vezes, até o dia que ela toma a decisão e toma uma força de realmente ir embora. Então, você conta para o seu filho o quê? Só a parte que você apanhou. A parte de fazer as pazes você pula. Ninguém conta a intimidade. Porque não é só apanhar. Alguma coisa de bom tem ali e que a pessoa fica ainda por um tempo, né? Então, você acaba passando só o que é ruim. Do marido, do homem. Que não tem nada a ver com a figura do pai. Então, isso é uma coisa, né? Ah, porque eu sempre vi meus pais brigando, eu era criança, sempre gritaria, e eles brigavam, mas fazer as pazes ninguém vê, porque eles fecham a porta do quarto, entende? E mãe nenhuma conta. Então, é tão íntimo quanto o fazer as pazes, né? Você não divide isso com seu filho. De chegar, olha, eu e seu pai, eu comprei uma roupinha, e eu fiz assim, e eu... Não faz. Você não conta isso. Então, por que que você vai contar, né? Todo o resto? Vamos trazer para o mesmo patamar. Então, é algo que é uma questão do casal. Então, você não traz para o filho. Mas ainda assim, ele pode sentir, enfim, e representar e trazer isso de alguma forma. Se você não olha de uma forma assim, para resolver essa questão em você, entender que isso é seu, o seu filho fica de fora, sem julgamentos, entender por que que isso aconteceu comigo, bora resolver isso aqui, o que que tem lá atrás, o que que eu julguei, com quem eu fiquei com pena, que eu fiquei com dó, e acabei passando pela mesma situação para eu aprender algo. O que que eu aprendi? Beleza. Então, é um movimento de solução. Isso livra o seu filho de ter mais questões. Que já vai ter as dele mesmo, não tem jeito não.
Não tem como ser livre de tudo isso. Isso. Tá? Quando a criança, ela presencia alguma coisa e toma as dores da mãe, tem jeito? Sempre tem, pra tudo tem jeito. Tem jeito pelo menos de ser um pouco mais leve, entender que é aquela situação, ninguém vai passar ileso pela vida. É porque às vezes acontece uma situação que é Isso, inevitável, a criança presenciou. E presenciou, aí ficou, muitas vezes toma as dores da mãe, dependendo da aham. situação, e fica com raiva do pai. Geralmente é assim. Geralmente a criança ela sempre toma as dores e fica do lado da mãe, né? E se ela presenciou, enfim, é o que eu falei, não vai ter como evitar de tudo e gera um trauma, ok? E como lidar com isso? Às vezes vai precisar de uma ajuda profissional. E o que é importante deixar muito claro para essa criança, independente dela assistir, de ver ou não, é exatamente sobre isso. Ele é o seu papai, eu sou a sua mamãe. Antes disso, nós somos um casal. Antes de vir o filho, vem o casal. Essa é a ordem, né? Então, o que acontece entre a gente, você pode deixar que eu dou conta. Você fica de fora. Você pode amar o seu papai, não precisa ficar com raiva disso. Isso eu resolvo. Isso traz uma leveza para a criança. Tira esse peso dela. Porque se não é feito dessa forma, ela acredita que ela é responsável, que ela pode ir lá salvar a mãe naquela situação. E ela não pode. É uma situação que a mãe está, que a mãe, de alguma forma, foi parar ali, por algum motivo, enfim. Então, ela pode. Dessa forma, com essas palavras, vai ser mais difícil da criança seguir com esse trauma. Às vezes a gente vê muito em filme, né, que fala assim, não, a gente está se separando, mas a gente não deixou de te amar. Eles colocam, às vezes, nesse padrão, né? Exatamente, como se estar casado ama a criança, se separou porque não ama mais, né? Filho é filho, para sempre, da mãe e do pai. Então, ai, porque o pai fez isso, fez aquilo? Ainda assim. E essa criança, de toda forma, ela vai dar um jeito de amar esse pai. Essa parte do trazer para você aquilo que você não gosta nele é o mais fácil, é o mais tranquilo, é o óbvio, né? E é totalmente inconsciente. Mas são muito mais efeitos, uso de droga, envolvimento com, sei lá, com roubo, tráfico, ou uma doença muito grave que essa criança pode desenvolver por conta de, igual o pai teve, são N situações que a criança pode trazer, com riscos mesmo, na saúde, na vida social, no trabalho, enfim. Mas no fundo é uma forma totalmente inconsciente, uma criança não vai planejar isso de forma alguma, mas é uma forma inconsciente dela olhar e falar, mamãe, deixa eu amar meu pai, eu vim dele também. Metade de mim é ele. Então me permite. Lembra que a criança nasce, a mãe pega e entrega para o pai. Então, quando a mãe começa a criar esses empecilhos, ou criar não, porque existem mesmo, né? Ou julgar demais o pai e não gostar daquilo que é ruim, isso é fácil, não gostar do que é ruim. Mas a criança dá um jeito de dizer assim, mas ele é o meu pai. Até porque num relacionamento que a criança tem acesso, né? A mãe e o pai. Quando eles se separam, mesmo que a criança entenda, vamos supor, ou tenha presenciado o motivo da separação e tenha tomado as dores da mãe, no fundo, a criança tem os momentos bons com o pai. Então fica, às vezes, na Claro, cabeça dela, tipo assim, eu não posso gostar do meu pai porque ele fez isso. Eu não posso. Poxa, foi tão legal, mas não, mas fica meio que rejeitando o pensamento de gostar do pai, como se fosse uhum, uma traição pela mãe, esse comportamento. exatamente, exatamente. E muitas vezes a criança nem lembra, ela bloqueia mesmo essa lembrança. Ela não lembra de nada de uma que meu pai fez para mim. E se ela começa a trabalhar isso um pouquinho, nossa, mas vem tanta lembrança de um paizão que ela guardou lá no fundinho. Então tem esses bloqueios de memória mesmo, em prol da mãe, de não, vou ficar lá na minha mãe. Então quando o casal separa, vai ficar com quem? Com o pai, com a mãe, enfim. A criança fica dividida também. Agora, se ela se sente inteira, independente, é um casal. Eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe. O meu pai eu só vejo uma vez por ano porque ele mora na Austrália, mas ele é lembrado, ele é falado, ele é incluído, ele é respeitado, o lugar, a existência dele. Você olha para ele com amor, ao invés de fazer isso aqui. Não quero olhar, não quero olhar, não quero saber. Entende? Você olha, ele está ali.
"Ah, foi ruim, foi péssimo, foi só uma noite", né. Foi você que escolheu esse pai, entende? Então, assume a tua parte também. Eu escolhi e é o pai certo para essa criança, porque se fosse outro pai, era outra criança. Para ser exatamente essa criança, é só com esse pai. É o pai certo para ela. Então, isso na mãe permite o amor fluir para o pai e a criança fica leve. E a criança tem uma vida mais leve, e a criança vai para a vida e se torna um adulto, com leveza, com alegria, que vai formar a própria família, que está tudo bem, entende? É muito comum também os pais separados, e quando fica essa coisa, o dele não é bom, o meu é. E quando chega na casa do pai, tem isso também, né? Hum, Ah, porque sua mãe também, né? Sempre foi assim. hum. Eh, ela fica ali dividida. Geralmente, muito comum também, que essa pessoa lá na frente não case. Tem uma dificuldade no relacionamento. Ou até consegue um relacionamento, mas não dura muito tempo, sempre acontece alguma coisa, porque ela está lá identificada com esse pra lá e pra cá, no inconsciente fica: "O casamento não é bom, não é pra mim, não vai dar certo", e é. Muito bom e dá certo e funciona. Então, é mais uma forma de não ir pra vida. Ir pra vida é o quê, cara? Ter filhos é fazer a vida fluir também, né. E pra ter filhos você precisa se relacionar. Enfim, ter um relacionamento é muito bom. E quando esse pai ele é negligente? Vamos supor, separou da mãe, mas é aquele pai que não quer pegar o filho, não tá nem aí, não quer pagar pensão, e a mãe fica, porque seu pai não depositou a pensão esse mês. Isso. Aham. Tem jeito. Então, tem. Você de novo olha com amor, fala: "Caramba, fui eu que escolhi. Esse é o pai que eu" "Ah, então a culpa é sempre da mulher". Não, não é sobre culpa, é sobre solução. A gente não tá botando a culpa em ninguém. Tá trazendo sempre uma solução para cada situação, Mas como entende? falar do pai sem Fala: ser "Olha, o seu negativo? pai" enfim, primeiro, o filho saber de pensão, ele nem entende. Quantos anos esse filho tem, né? Tem 3 anos? Ele nem sabe o que que é pensão, entendeu? Então não é assunto que você tem com o menino, é assunto que você tem com o advogado, com não sei o quê, tem lei, né? Você busca justiça, né, o cara não tá pagando, não tá fazendo a parte dele, enfim, e você precisa, tem que comprar fralda, tem que comprar leite e tudo, e tá tudo bem. Eh, mas ainda assim é olhar, é o pai dele, ele pode amá-lo. Isso é muito interessante, que muitas vezes, muito mais do que você pensa, o pai não paga pensão, é negligente, fica de fora, não vê, não vai à apresentação de colégio, não sabe nem que o menino teve dor de dente, que tomou antibiótico, nada. E quando a mãe muda essa postura, olha para esse pai, reconhece o lugar dele. Esse pai, milagrosamente, ele começa a pagar uma pensão daqui e dali, começa a ser mais presente. Então, muitas vezes, essa negligência já é uma consequência da postura de exclusão. Como se fosse pirraça. Como se fosse uma pirraça, mas é inconsciente. E você muda aqui dentro, o trem muda lá fora. Parece assim, uma mágica mesmo. E não é. Por isso é tão importante essa postura, né? E pode acontecer, caramba, olho para ele como de verdade, do fundo do meu coração. Eu olho para ele como, eu sei que é o pai que eu escolhi. O meu filho, eu amo o que tem dele no meu filho, né? Porque é metade. E ainda assim, ele é ausente. Isso vai ficar, não sei porcentagem, muito pequena, mas muito, muito, sei lá, menos de 1%. Então, essa negligência também está ligada à postura da mãe, entende? É um reflexo da postura da mãe. Porque às vezes a mãe também fala mal, fala mal, fala mal do pai. Aí naquele dia da visita a criança vê o pai, É o melhor dia da semana. é o melhor dia da semana, e a mãe fica Claro com que mais raiva, ah! como se ela estivesse falando mal do pai para abrir os olhos da criança de que tipo de pai ela tem. Não tem como, não tem como. É o pai. Esse amor é inabalável, esse amor é inquebrável. Você pode fazer o que você quiser. Esse pai pode fazer a maior das atrocidades. Ainda assim, essa criança vai amar o pai. O meu professor contou essa história, que a cliente foi abusada pelo pai. E ela já era adolescente, enfim, tal, e ela denunciou esse pai. E ele foi preso. E existe lei para isso, existe tudo. E ela, com o tempo, ela entrou numa, não lembro agora exatamente o que, mas tipo uma depressão, um impulso de morte muito grande. Ela ficou muito, a vida dela paralisou, acabou.
Porque, apesar de tudo, ela sentiu uma culpa muito grande, porque o pai estava preso por culpa dela. Olha o peso que ela carregava. Então, é um caso muito delicado, é um caso extremo, é um caso sério, é um caso que envolve justiça e lei, e a lei está aí para ser cumprida. Então quer dizer o quê? Não, é meu pai, pode fazer tudo, vamos passar pano. Não, pelo amor de Deus, não confunda as coisas. Mas é a forma, a exclusão, ela tentou de toda forma o quê? Excluir totalmente esse pai da vida, mas ele continua sendo o pai. Então é possível, sim, até numa situação dessa, ter uma postura de tá tudo bem, o homem fez isso. Ele tem que ter meu pai. E conseguir fazer isso com a consciência leve, de ter, sei lá, de chegar ao ponto de uma prisão, uma coisa assim. É difícil, pra caramba. Por isso é importante sempre ter ajuda profissional. Mas é possível lidar com isso de uma forma assim. Sempre tem um caminho de solução, entende? Que também é um outro tema, mas Porque se fica remoendo aquilo, remoendo, isso, parece que a vida para e ela não segue porque está presa nessa parte. exatamente. O pai está preso, ela a culpa é muito grande e ela não consegue viver. O que teoricamente está resolvido. Está preso agora na vida, né? Tá tudo certo, porque aquele monstro está na cadeia e tá tudo bem, e eu vou seguir, e não é isso que acontece. É o que a gente vê no trabalho, entende? Ela fica ali com esse peso na consciência, com essa culpa, e ela não foi para a vida. E ela foi atendida, né? E fez todo um trabalho, teve os movimentos de solução, e ficou tudo bem dentro da situação, ainda assim. Ainda com o pai preso, ela conseguiu entender que não era culpa dela, entende? Então, tudo é questão da postura. E imagina como essa mãe ficou diante dessa situação, né? Então, se a mãe autoriza, ela, você pode amar seu pai, né? E de alguma forma, eu sei que é muito difícil essa situação, mas é possível. A mãe, de alguma forma, enfim, é o seu pai, ainda assim é o seu pai, tá tudo bem, vamos passar por isso juntas. Tem um papel muito importante, o que a mãe fala para um filho, a postura dessa mãe para esse filho. Então, a gente não está falando de passar pano, não está falando de, não, vou retirar a queixa, deixa ele livre. E Não, ter que ir lá visitar e não, fingir que tá tudo bem. não está tudo bem. Mas é possível levar isso com leveza dentro do coração. Quando a gente entende que, independente do que for, do que acontecer, de qualquer coisa, ele é o pai dela. E esse lugar precisa ser reconhecido. Ele tem que ser olhado. Ele é o pai. Então, basicamente, é por aí a postura. Então, assim, a gente está falando agora de um caso mega extremo, que acontece com quanto por cento da população, né? O dia a dia mesmo é só nós reclamando. E largou a toalha, e fez isso, fez aquilo, entende? Então, esse é o caminho, né? Essa é a postura boa para que o seu filho possa amar o seu pai, para que o pai dele, né? Para que ele possa ter uma vida leve, para que ele não precise escolher um lado, porque isso não existe. Sim, e outro ponto interessante quando tem a separação, que a criança fica nessa, né? Às vezes até o juiz que pergunta com quem você quer ficar. Pensa que peso que é para uma criança ela decidir pro resto da vida se vai morar com o pai ou com a mãe. Se eu vou morar com minha mãe, né? Minha mãe vai ficar feliz e tal, mas meu pai vai ficar com raiva de mim. Ai, meu Deus, aí vai achar que eu gosto mais da minha mãe do que do meu pai, mas se eu ficar com meu pai, bagunça a cabecinha da pobre da criança. E dentro desse trabalho, o que é observado é que a maioria das vezes a criança fica melhor com o pai. Porque o pai tem uma facilidade muito maior de respeitar a mãe na criança. Ele olha a criança por inteiro. Ele respeita a mãe naquela criança. Ele reconhece que ele escolheu aquela mãe e que tá tudo bem. E essas montes de picuinha que a gente tem, o homem não tem. O homem é muito pé no chão, é muito realista. Então ele olha aquela criança e ama ela por inteiro. Do jeitinho que ela é. Com metade da mulher e tudo. Entende? Então, geralmente, é o melhor para a criança ficar com esse pai. Porque a mãe tem essa dificuldade maior, né, na separação, de conseguir amar o filho inteirinho. Deixa eu pensar aqui, porque agora eu empaquei nesse final. Porque tem que ficar com a mãe. Eu sou da turma que torce pela mãe. Então, porque nós somos mulher, nós somos encravados.
Ai, meu Deus. E a justiça, geralmente, a maioria das vezes, é óbvio pela mãe, né? Só que dentro desse trabalho, dentro da constelação, o que a gente vê é que o efeito melhor para a criança. Esse trabalho, por isso que eu gosto tanto dele, é tudo o contrário do que você pensa. Óbvio que a criança tem que ficar com a mãe. Aí a gente olha ali no trabalho e fala, essa criança é melhor com o pai. Geralmente é o contrário que nós estamos Porque pensando. as pessoas normalmente falam de ficar com a mãe pela questão de cuidado, pela questão de carinho, de organização, de fazer o dever de casa, de estar com a roupa limpa, de todos esses outros aspectos. Sim. Que o pai normalmente acaba sendo um pouco negligente e descuidado com esses aspectos em si. Depende. Depende desse pai. Tem muito pai por aí que faz uma roupa muito melhor que a da mãe. Então, isso, e outra coisa, uma roupa meio mal passada, um pé de cada meia, não vai matar o menino, não. Tem um efeito muito menor na vida dessa criança do que os efeitos de excluir esse pai. Muito menor. Isso é pequenininho. Isso é nada perto da exclusão, do não olhar com amor para esse pai e não reconhecer o lugar dele. E esse pai, sabe, o mais importante ele faz, é reconhecer o lugar da mãe. Entende? Ele pode arrumar namorada. Ele ensina a chamar de tia. Aqui, vem cá, tia fulaninha aqui, tá, essa aqui é minha namorada. Olha como ele ensina a chamar de mãe. Entende? Para o homem é muito claro o lugar de cada um. Entende? Mas nós que bagunçando o trem todo. É só assim. Meu Deus. Mas faz sentido? Faz. Não Em faz. certos aspectos, sim. A mulher, ela casa de novo, a primeira coisa que ela faz é pegar a certidão de nascimento do menino e trocar o nome do pai. Que é forma mais, assim, concreta de excluir esse pai da vida que é tirar o O nome nome. da certidão. Verdade. Falando assim, Não é? é, o pai já não tem isso. E esses dias eu ouvi uma moça falando, eu vou tirar, você deixa acontecer, você vai deixar. A primeira coisa que eu vou fazer é arrancar o nome do pai da certidão. Eu falei, ô moça, tudo bem, você tá brava aí, você tem todo, e ela tem toda a razão de estar brava, sabe? Mas o fato de ter razão não, não Uma coisa elimina as mais. outras coisas, né? Eu falei, tudo bem. Então, como eu gosto muito de você, eu vou te dar um conselho. Você pega só se você quiser também. Não tira. Não agora. Deixa só mais um pouquinho. Aí ela falou assim, sabe por quê? Eu falei, por quê? Porque o dia que a minha filha for adulta, se esse pai adoecer e ficar numa cama, ela é obrigada a ir lá cuidar dele, naquele traste. Eu falei, mas moça, mas vem que assim, olha só, onde você está indo? Qual a chance, qual a possibilidade? Algo que ainda nem aconteceu. Algo que nem sequer a gente sabe se vai acontecer. Então é a desculpa mais farrapada do planeta para você arrancar o nome do pai dela. É o pai dela, entende? E, e ela vai, de toda forma, tentar, mas esse pai você impedindo, enfim, as consequências vão ser ruins para ela, né? Então, não tem nada mais concreto na exclusão de um pai do É. que chegar nesse ponto. Às vezes a mãe, e às vezes nem é por maldade, né? A mãe tá grávida, o marido falece. A criança nasce, daí um ano ela conhece uma outra pessoa, casa, e aí esse homem cria esse menino, desde que nasceu, ele pequenininho, né? E acaba colocando o nome do padrasto, né? Que é o pai adotivo. E quer dizer que ela não pode amar esse pai? Isso é um ponto interessante também. Não pode amar esse padrasto, não pode. Claro que pode, deve, né? Reconhecer e ter gratidão. Olha, o cara criou desde pequenininho, levou para o colégio, ensinou a andar de bicicleta, fez tudo aquilo ali, mas ainda assim ele é o padrasto. Ele tem um pai, entende? Você vê alguns casos até a mulher casando entrando um de cada lado, né? Tem o pai, o padrasto. Claro que gera um amor muito grande, mas o vínculo é com o pai, né? Não quer dizer que você não vai respeitar. Respeite, olhe com muito amor, com muita gratidão para o padrasto. Mas existe um pai e esse lugar tem que ser reconhecido, né? Isso é muito comum também de acontecer quando a mulher casa novamente, acaba trocando o nome. Trocando não, acrescentando. O coloco trocando, enfim, porque é muito bebezinho ainda, mas não adianta papel. Pai é pai. E teve uma vez um atendimento com um rapaz, não vou lembrar quem, algum colega de profissão comentou, não vou lembrar bem quem foi. Que um rapaz,
ele tinha muitas questões, ele foi para atendimento e tal, e aí, não lembro qual era a questão dele, acho que relacionada a trabalho, enfim. E aí o que foi aparecendo na constelação, né? Você, você tem filhos e tal? Eu, não, sou solteira e tal. Mas durante um tempo eu doei sêmen Hum. para inseminação artificial. Então ele tinha fio espalhado no Brasilzão afora. Ele não teve contato nenhum com nenhuma mulher. Ele doou o sêmen. Ele não sabe nem quantos bebês nasceram. Isso. Mas nasceram muitos bebês dele, né? Nasceram crianças, filhos dele. De alguma forma, a alma se conecta. Como? Não faço a menor ideia. Só sei que isso acontece, que a gente vê acontecer. Entende? E tudo se dissolveu, resolveu quando ele olhou e reconheceu esse tanto de fio que tinha. Ele não pagou uma pensão. Ele não foi atrás do problema, não tinha nem como. E essas coisas são sigilosas também, enfim. Mas ele reconheceu que ele tinha filhos. Quantos? Não sei. Amo todos. E a vida dele fluiu. Isso eu tinha que reconhecer. Isso. Essa é a postura. Isso é incluir. É reconhecer que tá ali, que existe. Ah, mas eu não gosto dele. Mas é isso que tem. É o que tem pro moço e tá bom. Entende? Não tem outro. Não é correr atrás, descobrir nome. Não, é Não é só sobre isso. saber. Entende? Então, o meu pai. Eu conheço um caso. Gente, eu conheço muitos casos. Esse é um caso de realzão. Numa cidade que eu morei, enfim, uma vizinha que contou que a moça num carnaval saiu com o cara e 9 meses depois do carnaval nasceu um bebê. Eu conheço esse bebê, mas todo mundo já é um rapazinho hoje. E o cara era um turista gringo, que, sei lá, do Uruguai, sei lá onde. Como? É. Como? Não tem telefone, não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem nada do cara. Uma noite acabou. Ainda assim, quem é o pai dele? Aquele cara. Quem é o meu pai? Um cara que eu passei uma noite no carnaval. Foi lindo. Foi maravilhoso. E nasceu você. Um presente que ele deixou aqui pra mim. Ele foi embora, pai dele, né? Eu não tive como ir atrás, enfim e tal, mas Nem sabe que você existe, né, de sim. certa forma. E você vai passar o resto da vida amando aquele homem, olhando para aquele menino. Não é amando o homem lá. É amando o que veio através dele. E que é metade ele. Entende? Então, sempre é possível. Em todas as situações, em todas as circunstâncias. É possível. E vou trazer um ponto interessante também, que é a adoção. A adoção, um casal adota uma criança. Conheço intimamente esse caso. Para essa adoção dar certo, como ela funciona? Vamos botar aqui um plus, um extra nesse assunto. Você reconhecer que antes de você só consegue cuidar. Tudo que você faz para essa criança, você só consegue fazer porque um pai e uma mãe vieram antes e fizeram a única coisa que você não fez, que é dar a vida. Entende? Então você reconhece nessa criança o pai e a mãe. E ama esses pais. Mas eu nem conheço, não precisa. Você olha para os meninos, você vê ali que tem metade de cada um. De quem? Não sei. Mas tá ali. Entendeu? Então reconhecer que o principal, o mais importante foi feito. Ele receber a vida. E todo o resto só pode ser feito depois disso. Então qualquer um pode fazer. Mas dar a vida para aquela criança ali, só aquele casal específico pode fazer. Entende? Também é um caos. Eu ouvi de adoção, assim, né? Que o pai adotivo, conversando comigo, foi diretamente comigo mesmo, ele falou assim: me conta como é que foi a história da adoção, que eu não sei, né? A gente nunca conversou sobre isso e tal. Aí ele falou assim: não, porque a genitora fez isso, contou a história lá. Eu falei: a genitora? Não, a mãe. Aí ele: não, a genitora. Ela só fez isso. Só? E você fez o que, meu anjo? E aí eu tive essa conversa com ele e falei, tá, mas você consegue entender que só da vida sem ela ele não estava aqui? E quanto mais você rejeitar ela, ele vai dar um jeito de amar essa mãe. Ele vai dar um jeito de amar esse pai. Então, os casos de insucesso de adoção, e é muito comum, que aí chega lá na adolescência, fica rebelde, você não é meu pai, você não é minha mãe. Porque não são. Ai, mas eu criei como, ok, lindo, maravilhoso. Ainda assim você não é o pai. Ainda assim você não é a mãe. Então, reconhecer o lugar de cada um, isso é incluir. Não vou, não quer dizer que você tem que ir lá na casa dessa mãe, levar um bolo, sentar e tomar um café. Nada a ver.
Esse é o incluir, é você olhar com amor e reconhecer esse lugar, entende? Então, serve também para os casos de adoção, entende? E o padrasto também, porque também é um tipo de adoção, né? Não tinha parado para pensar dessa forma. Esse vídeo fez sentido para você? Tocou seu coração de alguma forma? Te fez refletir sobre a sua vida, sobre suas questões? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso.